Depois de adiamentos, o governo federal lançou o Voa Brasil, programa que oferece passagens aéreas de até R$ 200. Vamos com a reportagem da Janaína Camelo. O Ministério dos Portos e Aeroportos anunciou a primeira fase do programa Voa Brasil, que irá oferecer passagens de avião com desconto em acordo firmado com as companhias aéreas brasileiras. Nesta etapa serão contemplados os aposentados do INSS de qualquer faixa de renda. No entanto, terão acesso às passagens mais baratas apenas aqueles que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Serão oferecidos bilhetes com valores de até R$ 200 o trecho e inicialmente estarão disponíveis 3 milhões de passagens. Cada aposentado poderá comprar até 2 bilhetes. Para efetivar a compra, basta acessar a plataforma gov.br/Voa Brasil, inserir a senha da conta gov.br e imediatamente a plataforma irá identificar se o usuário atende aos critérios para acessar o programa. Caso sim, o site irá mostrar os voos disponíveis e redirecionar o usuário para os sites das companhias aéreas. As primeiras 3 milhões de passagens já estão disponíveis para compra desde esta quarta-feira. Mas o governo espera atrair 23 milhões de aposentados do INSS e garantiu que as empresas aéreas irão ampliar o número de passagens dependendo da demanda por procura. Segundo o governo, esse é o maior programa de inclusão social da aviação brasileira e o objetivo é criar uma nova demanda no setor aéreo do país com um público que atualmente não viaja de avião. O evento de lançamento do Voa Brasil, programa que foi prometido pelo governo ainda no ano passado, não teve a presença do presidente Lula, que estava em agenda no Rio de Janeiro. Lula foi representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que falou sobre a importância do programa para o público idoso. É uma boa política pública e começou bem com os aposentados. O Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro, caminha para ser um país idoso, que é ótimo, isso é o mundo desenvolvido, é assim, e nós vamos oferecer aí boa política pública, ajudar a saúde. Saúde não é ausência de doença. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. Após a cerimônia, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, justificou a demora em lançar o Voa Brasil diante de uma dificuldade, segundo ele, de criar um programa para 23 milhões de brasileiros em acordo com as companhias aéreas. Não há nenhum real de recurso público para financiar esse programa. Esse foi um trabalho de convencimento para as companhias aéreas de ofertar um número extra de passagens para esse público específico no primeiro momento do Voa Brasil, que é o público aposentado. E o que a gente espera é que, e as próprias aéreas também, que esse programa sirva de piloto para outros segmentos, porque também é importante para as companhias aéreas. Quanto mais gente viajando, a gente diminui a ociosidade e aumenta naturalmente o crescimento da aviação do país. O governo estuda incluir pensionistas no programa ainda neste ano. A segunda fase do Voa Brasil irá beneficiar estudantes de programas sociais de educação do governo federal, como o ProUni e o Pronatec. A previsão é que seja lançada até o final do primeiro semestre do ano que vem. Para falar um pouquinho mais sobre essa proposta, a gente vai conversar agora com Stefano Ribeiro Ferri, que é especialista em direito do consumidor. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nessa edição do Fast News. Gostaria de perguntar primeiro quais são as lacunas que os consumidores que fazem parte dessa proposta agora podem encontrar, já que a gente está falando de uma plataforma que vai reunir ali as passagens disponíveis, mas não necessariamente garantirá que as pessoas terão acesso da maneira como elas deveriam. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde à nossa audiência. De fato, essa iniciativa ela tem pontos positivos, como, por exemplo, a ideia de inclusão social, né? O programa vai incluir pessoas que, em muitos casos, nunca utilizaram o transporte aéreo no Brasil. Esse é um ponto muito importante. Um segundo ponto a ser levantado é que não há subsídios, né, do governo, então não há gastos públicos para que essa política seja colocada em pé. E, no terceiro lugar, a gente destaca também que essa iniciativa visa a reduzir a taxa de ociosidade
enfrentada pelas companhias aéreas, que tem aí uma média de 20% ao ano. Então, esses pontos devem ser vistos com bons olhos, e o risco que essas pessoas podem e irão encontrar se o passo a passo, se o programa não for analisado com cuidado, é o risco de golpes virtuais. Essa população, né, os aposentados e, em sua maioria, a população idosa, são o alvo preferencial de golpistas no ambiente virtual. Tanto é que, no ano passado, o próprio governo já divulgou o dado, né, de que, em 2023, os golpes virtuais aumentaram em 70% em comparação com o ano anterior. Então, o que a gente tem que entender é que, por mais que seja uma iniciativa com pontos muito positivos, ela tem que ser analisada com cuidado para que não acabe se tornando um novo vetor de fraudes e acabe gerando mais prejuízos, né, ao consumidor e, nesse caso, à população idosa que já tanto sofre com golpes diversos, golpe do falso consignado, por exemplo, dentre outros. Doutor, eu queria que o senhor explicasse então para a nossa audiência como que esses golpes eles podem se apresentar, de que maneira, por exemplo, que os criminosos poderiam utilizar essa plataforma ou até mesmo o que seria garantido pelas companhias aéreas para tentar vender algo que não é de fato a passagem para esse público. É justamente para que as pessoas tenham em mente que, se aparecer um caso como esse, elas já devem descartar, desconfiar e possivelmente denunciar. Evandro, veja, nós temos nesse caso do Voa Brasil uma hipótese clara de uma possível ocorrência de fraude. Como que funciona, né, para a pessoa ter acesso a essas passagens? No primeiro momento, ela tem que se cadastrar no gov.br. Então, ali ela tem que obter os níveis prata ou ouro para conseguir ter acesso ao programa. A partir do momento que ela se cadastra no site gov.br, nesse mesmo site ela já tem acesso às passagens que são disponibilizadas pelas companhias aéreas. Mas o que deve ser analisado com muita atenção? Quando ela passa por esses estágios e vai escolher a passagem que deseja adquirir, com preço promocional, nessa etapa ela é redirecionada para o site da companhia aérea. Então, nesse momento, podem ocorrer fraudes. Por exemplo, essas pessoas podem ser redirecionadas para um site fraudulento. Então, tem que ter muita atenção, né? Sempre conferir as informações para não acabar sendo redirecionado para um site fraudulento e efetuar uma compra que de fato vai estar indo valor para golpistas, né? E a pessoa vai ficar sem passagem e assumir o prejuízo. Então, esse é um exemplo prático do que pode acontecer. É claro que as fraudes hoje em dia elas contam com uma engenharia social muito sofisticada. Então, são diversas formas, mas essa é uma mais visual para que o consumidor entenda que, em todo passo a passo, ele deve sempre checar as informações, as fontes de informação, para não ser vítima de golpes. Agora, Stefano, além das fraudes, agora vamos falar da relação direta desse consumidor com as companhias aéreas. O que eles precisam observar que poderia ser, por exemplo, um descumprimento ou até mesmo uma irregularidade cometida por essa companhia aérea que oferece a passagem aérea dentro deste programa, para que ele possa, então, exercer o seu direito, cobrar que ele seja atendido, que essa passagem aérea esteja disponível? Há alguma questão também com a qual ele deva se preocupar? Nesse primeiro momento, o programa ele ainda está um pouco restrito. Então, para essas pessoas que vão ser beneficiadas, os aposentados que não tenham voado, né, por nenhuma companhia aérea nos últimos 12 meses, eles terão direito, por exemplo, a 2 passagens por ano. Então, o importante é que, quando eles realizarem essas compras, eles têm que estar cientes, por exemplo, de que não é que todo o pacote vai sair a R$200, é simplesmente o preço da passagem. Agora, o preço da passagem ele é acrescido por taxa de embarque, por exemplo, taxa de despacho de bagagem, escolha de assentos. Então, tudo isso tem que estar em conformidade com as políticas já existentes das companhias aéreas. Não podem também essas companhias se utilizarem desse programa para tentar elevar os preços de outras taxas que são permitidas. Essas taxas podem ser cobradas. De fato, a limitação ela está em cima do preço da passagem. Então, o consumidor tem que sempre ficar atento para que não venha sofrer um abuso nas cobranças extras. Inclusive com a questão também
taxas, etc., que ele possa pagar a partir do momento que ele tiver acesso. Agora, além do programa, as pessoas que queiram ter acesso às passagens neste valor, elas também podem fazer as consultas diretamente com as companhias aéreas, porque muitas disponibilizam, desde que haja um prazo para que isso aconteça, desde que haja também um certo planejamento. Quais são as questões voltadas para um outro público que queira ter acesso a passagens mais baratas e que não necessariamente possa fazer parte desse grupo que tem o direito nesse momento, doutor? Perfeitamente. Quem não está abarcado, né, nesse grupo que já tem direito ao benefício, pode sim, sempre consultar os sites de transporte aéreo em geral para buscar os benefícios. Isso não vai mudar em nada. Literalmente o que está mudando é como se fosse criada uma nova promoção, mas para esse grupo específico, que hoje são os aposentados e pessoas que não utilizaram transporte aéreo nos últimos 12 meses. Para o restante da população, isso não muda. E existem pontos que ainda estão um pouco obscuros, como, por exemplo, a gente tem a informação de que as passagens objeto do programa não poderão ser remarcadas ou alteradas. Isso já começa aí contra, né, o que diz o Código de Defesa do Consumidor e a própria política interna das companhias aéreas. Então, qual é a preocupação que a gente tem que ter aqui? Que isso não acabe desembocando também em várias ações no judiciário. Porque hoje em dia, se a gente imaginar que de 100% das ações no mundo envolvendo companhias aéreas, 98% estão no Brasil, já é um dado alarmante. A gente espera que isso não piore. Porque, de fato, a gente percebe que o programa ele acabou sendo lançado a toque de caixa, né, para que pelo menos comece. Então, tem ali um fundo com interesses um pouco voltados para a política, mas ele pode sim ser utilizado de forma positiva, é o que a gente espera. Como disse anteriormente, ele tem pontos bons, mas merece atenção. Sim. Doutor, só para a gente arrematar, o governo federal não oferece nenhum subsídio e ele garante ali que as pessoas tenham acesso a isso, mas é um serviço prestado pelas companhias aéreas. A partir do momento que esse consumidor tenha um problema, o governo federal ou o programa também seria corresponsável? Também poderia ser acionado neste caso? Realmente, nesse caso, a adesão das companhias aéreas é voluntária, né? A estruturação desse programa é como se fosse realmente uma parceria em que as companhias aéreas podem ou não aderir, não há uma obrigatoriedade. Então, a orientação jurídica para eventuais problemas é a mesma que já ocorre para o transporte aéreo em geral. As reclamações podem ser feitas de forma administrativa junto aos meios de comunicação, aos canais oficiais das companhias aéreas, da ANAC, né, PROCONs, e o consumidor pode sempre buscar o judiciário se perceber que foi vítima de algum abuso, de alguma falha na prestação dos serviços. Essa orientação ela não muda e nesse primeiro momento a gente não tem, respondendo a sua pergunta, um direcionamento direto contra o poder público. Isso se mantém, a prestação de serviço se mantém com as companhias aéreas. Interessante. Doutor Stefano Ribeiro Ferri, muito obrigado por conversar conosco e nos ajudar a entender um pouquinho mais esse projeto que está apenas começando. Acho que a gente vai se falar outras vezes ainda sobre ele. As portas estão sempre abertas. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma ótima tarde.